Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de internet, com a nossa aula final deste assunto, em que nós vamos tratar sobre diversos conceitos que são cobrados em prova, diversos termos, diversas definições de palavras que podem ser cobradas em prova e, assim, pode causar estranheza, conceitos que nós vamos ver que são mais comuns do que a gente imagina, certo? Conceitos que provavelmente você já deve ter visto, já deve ter lido, inclusive no seu edital, certo? Inclusive no seu edital está lá uma, pelo menos, dessas palavras, mas com certeza a grande maioria vai estar sendo cobrada, né? Quais são esses conceitos? Nós vamos saber o que é uma intranet, o que é uma extranet, o que é uma VPN, o que é computação em nuvem, cloud computing. São os termos que a gente vai conhecer neste exato momento. Então, começando agora, o que é uma intranet? A definição bonita, a definição, vamos dizer assim, oficial do que é intranet é essa aqui. Uma intranet é uma rede de computadores privada, ou seja, de acesso restrito, que usa os mesmos protocolos, aplicativos e serviços usados na internet. Então, uma empresa ela pode fazer uma espécie de web corporativa, um serviço que ela presta, estilo web, para os seus funcionários, apenas para os seus prestadores de serviço. Portanto, uma intranet é uma web corporativa, ok? No mínimo, na verdade, a definição mínima, sem romantismo, do que é uma intranet é um site restrito aos funcionários. Se uma empresa ela oferece um site interno, um site dentro de sua estrutura, que somente os funcionários poderão acessar, e claro, para acessar é necessário que eles se autentiquem, que eles coloquem login e senha, isso é uma intranet. Não esquece isso, tá? A definição é bem simples. É um site restrito aos funcionários. A partir do momento que a gente usa a expressão restrito aos funcionários, isso é lido como uma rede privada. É uma rede de informações privada, só pode ser acessada por pessoas autorizadas, certo? E quando a gente diz que é um site, isso aqui obedece essa explicação aqui, usar os mesmos protocolos, aplicativos e serviços usados na internet. Portanto, uma rede privada, uma rede corporativa privada, certo? Que ela se apresenta na forma de um site, na forma de um conjunto de páginas, servido por um determinado servidor web, que vai ser acessada por um navegador. Isso é uma intranet, um site restrito aos funcionários de uma instituição. Lá vai o seguinte, João, essa restrição ela só pode ser feita dentro dos limites da instituição, limites físicos da instituição, quer dizer, eu só posso acessar a intranet se eu estiver dentro fisicamente do prédio da empresa? Não. Tá? Uma intranet ela não exige ou não define-se como uma limitação geográfica, certo? Então, tem empresas, olha só para isso, tem empresas que fazem a intranet delas ser acessada somente de dentro do prédio. Existem instituições que fazem isso. Mas o fato de umas instituições fazerem isso e outras não fazerem não torna o conceito de intranet mais ou menos intranet. Ok? Então, na empresa A só se pode acessar a intranet de dentro fisicamente da empresa. Ok. Na empresa B, os funcionários podem acessar a intranet de fora da empresa, de suas casas, ou enquanto estiverem viajando, ou enquanto estiverem saindo, vendendo produtos. Então, isso aqui é mais intranet do que isso aqui? Não, porque para ser uma intranet, basta que seja um site, ou seja, um sistema baseado na web, um sistema que usa os mesmos protocolos, HTTP, HTTPS da web, e que seja restrito aos funcionários. Isso é o conceito de intranet. Tá? Então, não existe limitação tecnológica, é uma limitação organizacional. Até porque, vou logo adiantar, a intranet, o termo intranet, ele foi usado pela primeira vez, ele foi cunhado por um documento, se não me engano, uma dissertação de mestrado da área de administração de empresas. O termo intranet nasceu
no gueto da administração e não no gueto da informática. Então ela não tem muita limitação tecnológica, ela não tem muita definição tecnológica, é uma definição organizacional, ok? Assim como uma extranet. Extranet é um termo que também nasceu dentro da seara da administração de empresas, e uma extranet ela é a interligação entre duas ou mais intranets de empresas parceiras. Ok? Então veja só, eu tenho duas empresas, eu tenho uma fornecedora, eu tenho uma distribuidora e elas são parceiras. Um funcionário dessa empresa pode acessar uma área restrita no site dessa outra empresa, certo? Então a definição mais bonita, a mais simples sobre extranet é essa aqui. É o que poderá cair na sua prova se a definição for muito, vamos dizer assim, legalista, muito ipsiliteris, a definição que você tem por aí. Mas o que é exatamente uma extranet? É uma parte de um site de uma empresa, uma parte de uma intranet de uma empresa que pode ser acessada por funcionários de instituições parceiras de negócios. Então, por exemplo, é uma parte do site da empresa que permite ser acessada pelos funcionários de uma franquia, por exemplo, ou pelos funcionários de uma distribuidora, certo? Assim como no caso da intranet, a extranet exige login e senha e não faz distinção geográfica. Eu não preciso estar dentro da empresa A para ter acesso à extranet, o que é óbvio, porque se eu não sou nem funcionário da empresa A, eu sou funcionário de uma parceira da empresa A, eu não preciso estar fisicamente dentro da empresa A, correto? Então nós vamos nesse momento ver a análise de uma intranet e de uma extranet. Olha, isso aqui é uma intranet da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, certo? Então perceba, é um site, ou seja, uma página, é um conjunto de páginas, tá? É um site que está disponível num determinado endereço da internet, que eu posso acessar de casa, por exemplo, e exige autenticação, exige login e senha. Então, o usuário que vai logar, ele é funcionário ou prestador de serviço da Confederação Nacional da Indústria, né, da CNI, certo? E você tem a senha, claro, lá para identificar, para confirmar que é você. Então, isso é um site, tá? É um site. Só pode ser acessado por pessoas que fazem parte de dentro da CNI, funcionários ou prestadores de serviço. Isso é uma intranet, nada mais do que isso. Ah, e qual é o programa que eu estou usando? Bom, eu estou usando um navegador, claro. Ora, se uma intranet, navegador, João, navegador, ou seja, um browser, certo? Claro, por quê? Porque se é um site, é composto por páginas. Se é composto por páginas, são transferidas por meio de HTTP, no caso aqui é HTTP, e são transferidas para o meu navegador, que é o programa que interpretará a mensagem, que interpretará o código HTML e mostrará a página para mim. Portanto, um site, uma intranet é um site restrito aos funcionários. Nós temos aqui um exemplo de uma extranet, a extranet do Boticário. A extranet do Boticário, qual é a diferença para a intranet? Bom, é que o login e a senha aqui não serão de funcionários do Boticário, da empresa o Boticário. Note, isso aqui é a extranet do Boticário. Tá? Então, o login e a senha provavelmente vão ser de funcionários de franquias ou distribuidores ou sei lá quem mais, né? Tem os promotores, os revendedores e tal. Então, esse login e essa senha aqui não são de funcionários do Boticário, são de pessoas, são de funcionários de empresas parceiras do Boticário. Então, perceba, novamente, a limitação não é física, é organizacional. Então, isso aqui é um site, ou seja, uma página, né? Contém várias páginas, inclusive essa que eu estou vendo, que é a página de boas-vindas, né? De login. Se é um site, eu vou precisar usar um navegador também. Então, tanto a intranet quanto a extranet são exemplos de sites, ou seja, conjuntos de páginas com acesso limitado, de acordo com o nível da organização, com o nível da parceria da organização, ok? Então essa é a definição, as definições que a gente tem para esses dois conceitos, muito simples, muito rápidos, não tem muito problema. O que é uma VPN? Uma VPN é uma rede privada virtual. É uma tecnologia que permite que você transmita, por meio de uma ligação privativa, uma ligação privada,
através de uma rede pública. Então eu posso estabelecer uma conexão com outro computador, de modo que essa minha conexão ela fique tão protegida que ela fique privada. Só o meu computador e o computador de destino vão conseguir se entender. É como se eles estivessem por cima da carne seca, é como se eles estivessem com o rei na barriga, é como se eles não se misturassem com essa gentalha. Estão usando, o meu computador e esse outro computador estão usando a internet para fazer a comunicação. Mas não se misturam, os pacotes não se misturam, a proteção faz com que a minha transmissão só consiga enxergar o outro computador. Então é uma rede privada, ou seja, entre dois computadores privativa, não deixa acesso a mais ninguém, mas é virtual, porque ela é de mentira. Essa rede não é realmente privada. Ela usa uma estrutura física de uma rede pública. Então, eu vou usar uma estrutura física, roteadores, cabos e etc., de uma rede pública. E que rede pública eu utilizo, todo mundo sabe, a gente usa a internet, né, que é de acesso de todo mundo. Tá? Então, nós usamos a internet como a estrutura física para transmitir dados protegidos através dessa tecnologia chamada VPN. Então, VPN é transmitir dados privados, fazer uma conexão privada de mentira, usando a rede física pública para isso. A gente usa protocolos especiais, protocolos próprios para VPN, que são chamados protocolos de tunelamento. Protocolos para fazer túneis. Túneis que criam a ilusão de que a conexão é totalmente privada. Certo? Então, se você ouve esse termo, tunelamento, você já sabe, é VPN. Se cair na sua prova a expressão realização por meio de tunelamento, usou esse termo, você já sabe que a pergunta se refere à rede privada virtual. Os dados, eles são protegidos na origem, encapsulados ou empacotados, envelopados, são colocados dentro de um envelope, certo? Que só vai ser aberto, vai atravessar a internet sem ser compreendido, e só vai ser aberto no destino, por meio de técnicas de criptografia, por meio de técnicas de segurança, certo? Então, a gente vai desenhar aqui a ideia da VPN. Isso aqui é um exemplo do que seria a internet. A gente já viu esse vídeo, ou já viu esse exemplo em outros vídeos, né? Então, quando você estabelece uma conexão, você vai estabelecer uma conexão entre esta rede aqui, este roteador, e esta rede aqui, certo? Então, vai se criar uma espécie de túnel, de tal forma que essas duas redes só consigam enxergar uma a outra. Elas não conseguem enxergar mais nada. Então, esse túnel foi criado para garantir o quê? Para garantir que nada mais exista ou nada mais importe além dessas duas redes. Ficou meio grosseiro o desenho, mas é mais ou menos isso. Essa é a rede pública física. E essa é a forma como as duas redes envolvidas se enxergam. Cria-se uma ilusão de que as duas estão sozinhas na internet, que não há mais nada além delas. Isso é uma VPN. Muitas vezes isso é usado, por exemplo, em hotéis, quando você tem aqui um delegado de Polícia Federal, você tem aqui um agente de Polícia Federal no meio de uma missão e ele precisa se comunicar com o departamento da Polícia Federal, lá em Brasília, mas ele está na rede do hotel, ele quer transmitir dados que são sigilosos. Então ele vai estabelecer uma conexão segura com o departamento da Polícia Federal e apesar de estar na rede de um hotel e a rede do hotel estar ligada pela internet, a conexão é totalmente protegida. Então dá a impressão para ambas as partes, tanto para a DPF quanto para o delegado, que eles estão se comunicando privadamente, sem ninguém no meio, sem nenhuma interferência ou nenhum outro bisbilhoteiro possível. Tá? E isso causa um grande nível de proteção à mensagem, um grandíssimo nível de proteção. Ok? Prosseguindo aqui, existe um conceito que tem sido muito cobrado em prova, tem aparecido constantemente, mesmo quando não aparece no edital. Se você enxergou o nome do edital, já sabe que vai cair, mas se não enxergou, não fica com essa, não vou estudar isso porque não cai. Calma! Esse conceito está dentro do conceito de internet, então ele pode sim ser cobrado. O que é computação em nuvem? Computação em nuvem, ou cloud computing, é uma técnica ou um paradigma, uma forma de utilização de recursos de informática.
uma forma de utilizar recursos de informática. Como esses recursos são utilizados? A ideia é a utilização de partes de um computador, certo? Poder de processamento, como se fosse um serviço, como se fosse um aluguel. Então, eu em vez de eu comprar, por exemplo, peças para tornar meu computador mais poderoso, eu contrato outros computadores para fazer aquilo que eu estou pretendendo que seja feito. Então, na verdade, a ideia é usar a internet, certo? Usar a internet para que o ator desses serviços, o ator dessas tarefas, o ator dessas ações que eu quero, não seja o meu micro. O meu micro não é mais o ator. Eu contrato outros computadores espalhados pela internet para realizar isso para mim, essa tarefa, seja ela qual for. Certo? Então, lembrando, dessa forma, as referidas tarefas ou os referidos serviços que eu quero que sejam prestados para mim, eles são terceirizados. Não sou eu que presto, não é o meu computador que vai prestar esses serviços. É um computador na internet. Algum computador na internet vai prestar estes serviços. Agora, vai prestar este serviço e, claro, eu preciso estar conectado com a internet para que eles consigam, para que eu consiga atingi-los, para que eu consiga chegar neles, para então prestar ou solicitar a prestação do referido serviço. Ok? Então, computação em nuvem significa alugar a capacidade de trabalho, terceirizar a capacidade de trabalho de um computador. Em vez de fazer no meu próprio micro, em vez de realizar no meu próprio computador ou de comprar peças para melhorar o meu computador, eu vou contratar serviços, eu vou pagar ou não, né? Tem computação em nuvem que é gratuita, eu vou contratar os serviços de um terceiro, de computadores que eu não sei onde estão, que estão na nuvem. A nuvem é a internet, certo? Essa nuvem, quando alguém fala computação em nuvem, essa nuvem significa a internet. Estão em algum lugar, só não sei onde, certo? Vamos brincar aqui com mais alguns termos sobre computação em nuvem, né? Existem vários tipos de computação em nuvem, né? Vários termos associados ao termo computação em nuvem. Por exemplo, existe o IaaS, significa infraestrutura contratada como se fosse um serviço. Significa que você quer contratar partes de um servidor, ou seja, partes de um computador, você quer alugar essas partes. Você quer alugar essas peças. Eu quero alugar tanto de memória de um computador. Eu quero alugar tanto de espaço em disco. Eu quero alugar tantos minutos de uso daquela CPU. Eu quero alugar tantos % de capacidade de processamento de uma CPU. Eu quero que aquele computador pense por mim, pelo meu. Eu quero que aquele computador seja o local onde eu vou armazenar informações. Eu quero espaço em disco. Pronto. Se você quer contratar sob demanda, eu quero contratar partes de um computador para que essas partes sejam usadas por mim, como se fossem parte do meu computador, então eu estou fazendo uso de um serviço chamado IaaS, infraestrutura como se fosse um serviço. Existem aí basicamente dois tipos. O armazenamento em nuvem, significa que eu vou contratar espaço em disco, eu vou contratar espaço, eu quero 1 GB de espaço, eu quero 1 TB de espaço, certo? E aí você vai ter espaço em algum lugar fisicamente, a gente não sabe onde é, se está na China, se está nos Estados Unidos, eu não sei onde está o servidor, mas eu estou contratando aquele servidor para armazenar ali informações, certo? Então, serviços como o Google Drive, como o Dropbox, como o Microsoft OneDrive, como o iCloud, são exemplos de armazenamento em nuvem. Você está você está contratando espaço. Cuidado, o que você está contratando é espaço. Então, no caso do armazenamento em nuvem, você basicamente contrata gigabytes. Eu quero contratar 200 gigabytes de espaço. Então, você vai pegar, um espaço no disco de alguém, certo? É um espaço, essa fatia aqui, por exemplo, que você está contratando para armazenar suas informações. Você acha que o HD do seu computador, o disco rígido do seu computador já está muito cheio e você vai precisar de uma mãozinha em outro local, então você contrata armazenamento em nuvem. Particularmente, eu uso o serviço de Dropbox e sou muito satisfeito com esse serviço, certo? Também posso contratar o processamento em nuvem. Processamento é diferente de armazenamento. Quando você contrata processamento, você está
contratando capacidade de cálculo, capacidade de processamento. Então você, em vez de contratar um espaço em disco, você está contratando tantos minutos de CPU, tantos minutos de cérebro sendo usado. Então você está, na verdade, contratando a capacidade que um computador tem de fazer cálculos. Certo? Então tem um servidor lá na Finlândia que ele tem 200 CPUs livres, ou seja, 200 cérebros livres para trabalhar. Aí você quer contratar 2 deles. Então você contrata 2 desses cérebros para fazer cálculos. Então o seu computador, que não consegue aguentar fazer todos esses cálculos, ele fica mandando pela internet os cálculos para essas CPUs lá na Finlândia fazerem os cálculos por você. Então, processamento em nuvem é a contratação de uma certa fração de tempo de uso de CPUs, de cérebros, CPU, unidade central de processamento, os processadores de um computador, certo? Quem usou muito isso foi o pessoal que fez o mapeamento do genoma humano. O projeto Genoma usou os CPUs de vários computadores para fazer cálculos, já que se todos os cálculos do mapeamento do genoma fossem feitos num único computador, demoraria muito tempo. Então, ele usou serviços de processamento de diversos computadores ao redor do mundo. Tá? O que mais temos aqui? Nós temos uma outra forma de computação em nuvem, que é o SaaS, Software como Serviço. Significa contratar, como se fosse um serviço, né, alugado sob demanda, aplicativos, programas. Eu não quero ter que instalar os programas em meu computador, não quero. Isso aqui é uma nova forma, na verdade, de distribuição de softwares para computador. Em vez de eu ir até uma loja e comprar o Office, comprar o Excel, comprar o Word, por exemplo, eu vou a um site e fico usando o que o site tem a me oferecer, em vez de instalar qualquer software no meu computador. Vamos supor, meu computador é muito fraco. Meu computador é um laptop bem fraquinho. E aí eu não quero ter que instalar, não tem nem espaço no disco do meu laptop. Eu não quero ter que instalar aqui um programa de Office, um conjunto de programas de escritório. Não quero. Então o que é que eu vou? Eu vou na internet e uso ou o Google Docs, o Google Docs é um exemplo disso, ou o Office 365 lá, que tem o Office Online da Microsoft. Eles têm programas rodando nos servidores. Esses programas rodam lá, não vêm rodar na minha máquina. E eles ficam rodando lá e eu posso utilizar esses programas para fazer arquivos de texto, para fazer planilhas eletrônicas. Eu posso tranquilamente usar esses programas sem ter que instalar esses programas no meu computador, como sempre foi o normal, como sempre foi o que sempre aconteceu, certo? Então, computação em nuvem consiste em contratar, como se fosse um serviço, sob demanda, os aplicativos que eu quero. Eu contrato o programa, eu não instalo, eu não compro o programa, eu meio que alugo, eu contrato ele para ficar usando por um tempo, certo? O Office 365, por exemplo, você paga por ano. Você paga por ano. O Office 365, apesar de você pagar como um serviço, você tem a opção de instalar em seu computador. Você tem sim a opção de instalar. Não é obrigatório, você pode usar o Office que está online, mas o Office 365 pode ser instalado. Portanto, mesmo no sistema de software como se fosse um serviço, mesmo no sistema de SaaS, eu posso ter componentes, partes dos programas que tenham que ser instalados, ou que me dê a opção de serem instalados em meu computador, para eu poder usá-los momentaneamente offline, enquanto eu não estiver conectado à internet. Porque se, no caso do Google Docs, por exemplo, no caso do Google Docs eu não instalo, eu uso o Google Docs direto no servidor do Google. Mas eu preciso ter conexão com a internet para usá-lo, né? Se naquele momento eu não estiver, como é que eu vou poder digitar meus textos ou fazer minhas planilhas, né? Portanto, a gente tem lá, ainda tem uma outra classificação que é a PaaS, ou Plataforma como um Serviço. Isso não é usado por nós meros mortais, é usado pelo pessoal que faz programação, o pessoal que cria programas, que precisa de um ambiente para testar seus programas, para criar seus sistemas. Então eles contratam uma plataforma inteira, eles contratam banco de dados, eles contratam servidores virtuais, contratam sistemas operacionais, eles contratam tudo. Então eles criam na nuvem uma espécie de ambiente virtual. Então eles têm lá, por exemplo, 3 servidores. Eles contrataram 3 servidores.
Esses 3 servidores nem precisam ser fisicamente máquinas, eles nem precisam ser computadores reais, eles podem ser computadores virtuais com ambientes virtuais, com um sistema operacional Windows, com um sistema operacional Linux, com banco de dados, tudinho, para que os programadores aqui possam se conectar e com essa conexão usar o banco de dados, usar o ambiente, fazer seus programas, desenvolver suas operações e construir o seu sistema. Então, plataforma como um serviço é uma maneira de contratar todo um ambiente para não ter que comprar os servidores aqui na empresa. Não quero comprar servidor, não quero comprar máquina para criar esse ambiente. Eu quero alugar esse ambiente momentaneamente pela rede, através da computação em nuvem. Isso é computação em nuvem. E o nome computação em nuvem vem disso aqui. Por quê? Quem é essa nuvem? Esse termo nuvem tem a ver com... ele é a internet. Eu estou descrevendo a própria internet. Em todos os desenhos, todos os esquemas, os mapas esquemáticos sobre redes de computadores, a internet sempre foi desenhada como uma nuvem, certo? E como os servidores estarão aqui e nós não sabemos onde eles estão fisicamente, eu não sei nem qual é o computador no Dropbox que está guardando meus arquivos, eu não sei se ele está no Brasil, eu não sei se ele está fora do Brasil, eu só sei que ele está na nuvem. Então, quando eu pego um arquivo meu, do meu computador, e transfiro meu arquivo para o Dropbox, para o Dropbox, eu estou transmitindo para lá, eu só não sei onde é exatamente lá, ok? Então, nós temos aqui a definição de computação em nuvem e nós vamos finalmente terminar aqui o nosso último vídeo, nosso capítulo de internet. Você vai ver os conceitos finais sobre internet e esses conceitos finais vocês vão testar seus conhecimentos nas questões propostas 23 e 24, ok? Eu gostaria de agradecer a tua paciência, agradecer a tua atenção. Esse foi o nosso assunto de internet. Internet não é um assunto básico, é um assunto que tem muito conceito. Por isso a gente viu muita coisa de protocolo, por isso a gente viu muita definição necessária, tá? Mas assim, as perguntas práticas, elas cobram sobre o uso dos navegadores ou sobre o funcionamento do e-mail, que a gente também já viu. As perguntas teóricas podem envolver qualquer um desses conceitos aqui nós fomos apresentados, ok? Então, fica com Deus, um abraço e até nossos próximos módulos.